é inevitável que as consequências serão, de facto, levantadas e serão colocadas. Por uma razão muito simples. Esta revogação do decreto revela e comprova a incapacidade e atrapalhada desse governo. Porque na altura ou a data dos factos, nós, de facto, denunciamos e debatemos aqui, onde prevíamos uma série de consequências que poderiam afetar até o próprio governo. Consequências foram as mortes, consequências foram as prisões. Hoje temos presos políticos por conta dessa própria medida. Portanto, um governo não pode brincar com a vida das pessoas, porque a vida não tem recurso, a vida é só uma. E aquela medida tinha sido mal tomada. Aquela decisão foi a mais absurda, porque nós defendíamos que não haveria necessidade de se impolar o preço e criar zonas ou criar camadas que pudessem beneficiar, porque aquilo foi um erro. Ou todos pagávamos, mas que o preço fosse justo, porque você, nessa altura, não vale a pena inflacionar mais, ou então não poderia haver essa medida enquanto as condições não fossem criadas. O que aconteceu? Nós denunciamos aqui que o governo tinha preparação, não tinha condições nenhuma de fornecer os próprios cartões de crédito. Tudo foi feito a corridas, mas a camada mais beneficiada foi daquelas pessoas que pertencem ao próprio governo, que tinha frota nos táxis. O resto, até hoje, não se beneficia. Olha, aqui, a medida entrou em vigor, o decreto entrou em vigor, mas os que beneficiaram foram pouco em relação ao universo dos contemplados pelo decreto. E hoje esse decreto estão agora a anunciar o fim, sem que aqueles tenham sido de facto contemplados. O que vai acontecer? O que vai acontecer, de facto, será uma greve silenciosa ou aberta, uma dificuldade enorme naquilo que são já débeis o próprio transporte público, porque aqui agora não temos transporte público e quem assegura este setor de transportação é o vulgo taxista. E se esse taxista, de facto, sentir que não vai compensar comprar gasolina por 300 kwanza, das duas uma, ou vai ter que elevar o preço, o passageiro vai ter que pagar a corrida por 300 kwanza para tentar compensar, ou então ele não vai trabalhar simplesmente e haverá de facto um caos. Luanda sem transporte alternativo é um caos. E este governo está a revelar-se cada vez mais incapaz, impotente. E isso, de facto, vai afetar a economia. Quer dizer, os próprios economistas que aconselham o Presidente da República, não sei como é que eles são, não sei onde estudam. Porque é possível, não, ou melhor dito, não é possível que nós tragamos aqui teorias da Inglaterra, de Cambridge, teoria de Lausanne, teoria de não sei qual escola, enquanto não ajustamos a nossa realidade. A nossa economia não está estruturada. A nossa economia não é formal. A nossa economia está à deriva. Por isso, por mais expertos sejam esses tipos que andam aí a aconselhar o Presidente da República, deveriam primeiro fazer a contextualização, fazer o levantamento, como é que nós vivemos. É uma coisa que, de facto, eu também concordo, o Dr. William já avançou, mas então que tipo de benefício que o angolano possa ter, se não é daquilo que ele próprio produz? O petróleo é um produto nacional. O petróleo já se vende tanto no estrangeiro. Por que o petróleo de consumo não pode ser até fornecido de forma gratuita ou que o cidadão tenha que comparticipar? Eu penso que é o normal. Porque se você tenta fazer disto um negócio que não vê, não olha para a sua realidade, você está criando um desastre. E esse governo, 50 anos depois, ainda não aprendeu com os erros. Aliás, nunca esse governo teve programas consentâneos, programas coerentes, programas que visassem, de facto, visasse a satisfação das pessoas, programas que fossem ambiciosos no sentido de elevar o nível
de produtividade para criar riqueza e distribuir melhor, e distribuir para as pessoas. Esse governo tem essa capacidade. Não pensa assim. Ou, das duas, uma. Ou nós temos economistas em Angola que trabalham para Angola, ou então esse governo do João Lourenço descartou toda a possibilidade de consultar os angolanos e está trabalhando na base do FMI. E o FMI, já dissemos muitas vezes, isso até já está escrito, há literaturas que dizem isso. O FMI não é uma organização confiável, não é uma organização sustentável, é uma organização especulativa, é uma organização que visa, de facto, lucro, prossegue lucro, castigando as economias dos países. Não é novidade aqui em Angola. Isso nós o avisamos, dissemos muito antes. Portanto, aqui nós estamos a ver que este governo não tem mesmo saída. O João Lourenço, nessa altura, está esgotado, não tem saída. Tudo que é política pública está falhado. Por quê? Não concebem. Não concebem. A gente olha para o rolo dos próprios ministros que lá deu o presidente da República. Ficam calados diante de situações tão gravíssimas e vão ouvindo, vão se limitando aos ditames de quem não sabe da área para interferir. Por isso é que nós temos uma filosofia diferente. Na UNITA, o ministro tem de ser um homem muito preparado, capacitado para acrescentar valor. O ministro não pode depender do presidente da República, não pode dizer graças ao presidente da República, porque é ele que tem que levar dados, informações, porque é ele que tem que executar, de facto, as políticas com base na sua própria visão. Agora, quando o ministro... Isso no MPLA está muito fácil. No MPLA está muito fácil. Qualquer um pode ser ministro. Seja lá um sapateiro sem respeito pela profissão. Seja um camponês sem respeito pela profissão. Mas há cargos que requerem, de facto, um pouco mais de capacidade, um pouco mais de ousadia, um pouco mais de inteligência para poder levar a cabo ou para poder concretizar as metas. O MPLA não tem metas. O MPLA vive do imediato. O MPLA vive disto. Quer dizer, vamos subir o preço do petróleo porque depois tem lucro. O MPLA é isso. O MPLA no dinheiro, já que uma vez comparei, é um macaco na banana. É como um macaco na banana. Perde raciocínio, perde visão.